Opa, e aí turma, beleza? Nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre o material PLA, que é amplamente utilizado aí por quem tem impressora 3D, tá? Tanto para peças funcionais quanto para modelos que servirão como decoração. É importante que você domine esses fatores que a gente vai passar aqui para que você tenha peças de qualidade. A gente vai passar tanto pelos conceitos de configuração, tanto também os conceitos físicos sobre esse material aqui. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que você deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para você receber mais conteúdos como esse daqui. Então, vamos lá para mais um vídeo. Para a gente começar aqui, o primeiro ponto que é importante que você saiba é sobre a temperatura do PLA. Tá? Para esse tipo de matéria-prima aqui, a temperatura utilizada é mais baixa, enquanto ABS e outros materiais aí precisam de 230 até 260 graus para ser impresso no bico de impressão, tá? O PLA ele pode ser impresso entre 180 até 210 graus. O que eu recomendo? Se você está pegando um material novo aí e você ainda não fez o preset do carretel, é importante que você faça. Por quê? Todos os materiais, eles vêm com algumas particularidades, incluindo esses materiais PLA, tá? Então, nem sempre você usará a mesma temperatura, tá? Para a mesma marca, e isso é importante, porque fazendo ali o teste de calibração de temperatura antes de você imprimir peças maiores, vai garantir que a sua peça ela vai sair com qualidade, com a temperatura que você presetou, tá? Às vezes, dependendo aí da mesma marca, carretéis de filamento, eles possuem ali a necessidade de impressão 3D da temperatura de forma diferente e por isso, antes de fazer maiores produções, leva isso em consideração, tá? Sobre a mesa, essa temperatura ela vai ficar de 60 até 70 graus. Então, use essa faixa etária para você pegar ali a melhor temperatura. O que define uma temperatura boa aí de mesa? A temperatura da mesa ela não pode ficar alto o suficiente para deformar a sua peça e também não pode ficar baixa o suficiente para falta de aderência. Tá? Então tem que ficar nesse meio termo aí e também testes de primeira camada é fundamental. Se você não sabe configurar a primeira camada de impressão, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima onde você consegue acessar essas informações com mais clareza. Tá? Eu já vou adiantando também que para PLA é importante que você deixe uma temperatura de mesa um pouquinho maior do que as demais camadas, porque essa primeira camada com uma maior temperatura ela acaba aderindo mais. Isso pode te ajudar aí na impressão de PLA. Ainda falando sobre a mesa de impressão, um tipo de mesa que a gente recomenda é essa mesa Pei aqui, tá? Existem várias marcas conhecidas no mercado e você pode conferir. O PLA, ele não tem uma necessidade de ter a mesa aquecida, então você pode ter facilitações com essas dicas que eu passei aqui e não necessariamente você precisa ter a mesa aquecida ali para ter uma aderência na primeira camada, principalmente com PLA. Terceira dica, a adesão de mesa. Essa adesão ela está diretamente ligada aqui à mesa de impressão, ao nivelamento da sua peça, tá? Na mesa de impressão e também a configuração no software de fatiamento. Ou seja, você consegue ter uma resistência maior nessa primeira camada quando você compara ali a ligação do material derretido com o contato da mesa, essa resistência ela fica maior, principalmente quando você tem uma mesa com essas características aqui, ó, tá? Então a mesa de impressão, ela pode te ajudar, beleza? E é sempre importante também lembrar de realizar aqui a limpeza dela, tá? Então você pode usar um álcool isopropílico para essa função. Quarto fator, resfriamento, tá? PLA, pessoal, normalmente, quando ele sai do bico de impressão, ele vai depositando ali camada sobre camada. E se essa temperatura de filamento ela não estiver bem regulada, isso não vai adiantar muito, tá? Então, depois de regular o primeiro parâmetro que eu comentei aqui, que é a temperatura, você vai fazer o ligamento, tá, da ventilação. O que seria isso? Dentro do software de fatiamento é possível habilitar, tá, esse resfriamento. É importante você deixar 100%, é diferente de outros materiais que alguns nem precisam, tá, dessa ventilação. Porém, o PLA, assim que ele sai do bico de impressão, se houver ali uma ventilação, ele vai ficar mais uniforme. E se toda a peça tiver com essa característica, melhor ainda. Lembrando que toda variação em torno da sua peça durante o processo de criação dela, tá, resulta em qualidade superficial. Então, se tiver, por exemplo,
exemplo, uma altura mais baixa na parte de baixo e mais alta na parte de cima, levando em consideração uma peça reta, consequentemente isso vai te dar, tá, diferenças ali na qualidade. Então, quanto mais uniforme tá a sua impressão em termos de velocidade, em termos de fluxo e também de temperatura, melhor será a produção de seus produtos, beleza? Quinta dica que eu vou te passar aqui, que é muito importante também, que é sobre o armazenamento do seu filamento, do seu PLA. Tá? Toda vez que você terminar de usar ele, é importante você guardar em uma caixa fechada, de preferência ali em plástico a vácuo, e se você não tiver aquelas sílicas, tá, para compor ali o seu filamento guardado, deixa ele sempre reservado em um lugar que ele não vai poder pegar umidade, tá? Isso é muito importante, porque se o seu material ele pegar umidade, consequentemente, ele vai te entregar peças de má qualidade. E normalmente a gente reconhece essas imperfeições, tá, cheias de bolha na sua peça e também ali, exatamente nas linhas de impressão, a gente consegue perceber como se fosse impressão 3D programada com um felpudo. Para você que já conhece Ultimaker Cura, o Prus Slicer, vai conhecer bem, tá? Então, tanto a umidade quanto também o ressecamento pode danificar suas impressões. Então, isso aí é muito importante você ficar ligado também. Sexto parâmetro, velocidade. Apesar de o PLA nos permitir imprimir em velocidades maiores, impressoras 3D desktop possuem as suas limitações. É muito importante você ficar ligado nisso também, porque dependendo da sua máquina, você pode usar ou não mais velocidade, beleza? Com impressoras 3D desktop, que normalmente a gente encontra aí no mercado, uma velocidade de 50 a 75 milímetros por segundo vai te entregar uma qualidade legal. Lembrando que todos os parâmetros anteriores a esse devem ser levados em consideração também, assim como temperatura de bico, de mesa, adesão na mesa, o resfriamento e o armazenamento do filamento, beleza? Se você levar todos esses fatores em consideração, você vai conseguir melhorar suas impressões, beleza? Não existe regra, é muito importante que você pratique muito, porque quanto mais você pratica, mais você aprende, beleza? E quanto mais você aprende, menos você depende. E me conta nos comentários o que você achou desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. E se você ainda não ativou os sininhos aqui para receber sempre que a gente postar vídeo novo, eu recomendo que você ative para não perder. Um abraço e até a próxima. Valeu!